obrigado pela presença. Eu sei que a maior parte de vocês estão aqui para ver quem ganhou o prêmio Pritzker. Nós tivemos a sorte de tê-los todos aqui presentes. Vocês já viram alguns slides que é como se fosse uma reunião familiar. O Shigeru Ban foi uma das nossas escolhas quando começamos a Make It Right com o Brad. Nós sabemos que não faríamos isso sozinhos. Se você está trabalhando com uma comunidade, precisa de pluralismo, que é a essência do urbanismo. Então, nós convidamos vários arquitetos. O Shigeru foi um dos que aceitou esse projeto. E temos um grande orgulho de tê-lo conosco. Eu sou um dos fundadores da Graft. Na Graft, o Thomas e Wolfson, nós fazemos coisas muito diferentes. Nós ficamos assim enfadados se fazemos a mesma coisa várias vezes. Então fazemos grandes planos diretores para cidades e coisas pequenas também, como designs de projetos. E hoje eu vou falar um pouco sobre água, já que é o tópico do dia, de uma forma bem geral. Alguns dos fatos talvez sejam conhecidos e outros surpreendentes. É sempre bom recordar alguns fatos, e daí a gente pode continuar evoluindo. Eu gostaria de mostrar um único projeto. É um hotel, museu. Na verdade, é um dos nossos projetos pequenos, mas é um projeto que se encaixa bem nesse congresso. Não é um grande hotel ou museu, é um projeto pequeno que tem o potencial para alavancar e mudar grandes partes do mundo. E por isso que fizemos esse piloto. Água e a cidade. Como dar poder às comunidades fora das comunidades relegadas a segundo plano. Como arquitetos e cidadãos, nós moramos em comunidades, que são uma forma de vida. E se o arquiteto não entende isso, o seu trabalho não vai falhar. Mas se você leva a comunidade a sério, você pode ter grandes ideias para preservar a comunidade e ter muito sucesso. Vamos começar, então, com a água. Now I did something horrible, pressing the wrong button. Okay, starts with water. Our planet is blue. Todo o planeta é azul, tudo começa com a água. Bom, nós não temos certeza se o planeta é azul, porque tiraram essas fotos, né, das naves espaciais. Por que é azul o planeta? Porque 71% do planeta é composto de água, o que é fantástico. Bem, na verdade, não. Se nós pensarmos, dessa 100% da água, só 3% é água doce, que nem é tanto mais isso, né? Sabe aquele pontinho branco ali azul? É toda a água que nós precisamos, a água doce. E nós sabemos que a água está no centro de muitos processos relacionados à humanidade. É um espaço social, nós precisamos de água para ficarmos saudáveis, para recreação, para a saúde mental também, e como fonte de recreação. Nós precisamos da água como algo que nutre o nosso corpo e a nossa mente. Basicamente, a água é uma fonte vital de vida. Sem água não há vida. E também sem o sol não há vida. Eu vou voltar a isso mais tarde. Portanto, a água é vital. Sem água, nós morremos. Portanto, ela é muito importante. Importante para todos os seres vivos. E a água está se tornando escassa cada vez mais para muitos de nós. Provavelmente não para os que estão aqui nesse auditório, eu espero, mas para muitos outros. E por quê? E o que nós podemos fazer para combater essa situação? Vimos uma mudança drástica no nosso meio ambiente, em todos os locais. Essas são fotos do Lake Powell, no sudoeste dos Estados Unidos, Lake Tahoe. E esse Lake Powell, ele está desaparecendo. E para onde está indo essa água? Por que ela está sendo consumida? O que está acontecendo com os nossos lagos? Esse é o Hotel Bellagio, em Las Vegas. E sim, nós criamos e construímos espaços, restaurantes em
Las Vegas, tentamos não usar tanta água, mas vocês sabem que no Sudoeste os lagos estão desaparecendo. O Rio Colorado, que chega até o Pacífico, não chega mais ao Oceano Pacífico. A água é consumida antes do Rio Colorado chegar no oceano. Então, existe alguma coisa muito errada aí. Um outro exemplo. Esse é um lago Aral, na Rússia, e esse lago é um dos maiores do planeta, que está desaparecendo pouco a pouco. Desde que a sua água foi usada para irrigar grandes plantações na União Soviética. E, mais uma vez, todos nós sabemos que os grandes reservatórios de água doce nos polos estão desaparecendo também. Vocês ouviram falar uma história que alguém que me disse que estava num bar em Tóquio, um bar de whisky, que tem ótimos whiskies japoneses, e ele tinha esses cubos de gelo que eram perfeitamente quadrados e perfeitamente transparentes. Ele não tinha visto nunca alguma coisa igual. Ele perguntou: nossa, esses cubos de gelo são incríveis e são tão gelados, o que é isso? E o barman resolveu: sim, é gelo que vem dos polos, porque eles cortaram um iceberg e trouxeram para cá e fizeram esses cubos de gelo para drinks. É obsceno, não é? É um absurdo. Nós temos um nível de luxo. Será que a gente não consegue entender o que estamos fazendo com os recursos do planeta? Porque a água do planeta é a mesma. Ela já esteve aqui há milhões de anos e estará aqui. Mas será que ela terá o mesmo aspecto no futuro? Os nossos glaciares, os polos. Não é nada de novo isso, né? Não é novidade para vocês. Então, essa água que nós continuamos a usar, que a vida tem usado há milhões de anos, repetidamente, ela muda com o homem. Nós a poluímos. E, mesmo limpando de novo, o dano que é causado ao meio ambiente torna cada vez mais difícil manter essa água que as 3 gerações dessa tribo indígena têm usado. E que vocês e as 3 gerações futuras da tribo também usarão, mas não será mais a mesma. O que nós colocarmos na água em algum momento voltará depois. Então, ela permeia tudo. A água está em todos os lugares. A forma como consumimos, planejamos, produzimos, tudo tem a ver com a água e com a energia. E o grande problema é que, especialmente em algumas partes do mundo que estão em rápido crescimento, estas questões estão se multiplicando e vão mais rápidas e causam desastres para as pessoas que têm que morar nessa região, infraestruturas que não funcionam. Não significa que a infraestrutura funcione em todos os lugares no primeiro mundo. O sistema de tubulação em Londres é muito ruim. 50% da água é perdida só na tubulação de água. São tubulações antigas e toda a movimentação causada pelo metrô, etc., causa uma grande perda de água doce nos canos. A água que nós retiramos do solo está muito poluída, tão poluída que uma grande empresa, a Thames Water, é a empresa que é mais processada por danos no Reino Unido. Ou seja, o problema é global, está no mundo todo, não só nos países em desenvolvimento. E é um problema também que está relacionado. É claro, não é nenhum segredo que as coisas estão todas ligadas. Quanto mais você entra no ramo da água, mais percebe que uma coisa depende da outra. Se pensarmos no consumo de energia, esse é um gráfico muito interessante. 30% da energia nos Estados Unidos, 30% é usada na área da água. 13%, perdão, seja relacionado à água, produção, consumo. E 5% das emissões de carbono nos Estados Unidos vem
processamento da água, que é equivalente a 62 usinas a carvão. Ou seja, quando se pensa em água, precisa se pensar em energia. Além disso, o problema é assimétrico. Londres está perdendo muita água na sua tubulação, nos seus canos de água, mas é uma água que pode ser usada. Mas existe um desequilíbrio muito grande de como essa água doce é distribuída às pessoas. E quanto mais pobre você é, mais problemático essa questão fica. Katrina, não acho que é um desastre nacional. Faz parte da mudança que o homem causou no ecossistema globalmente. Cada vez mais temos muito mais tempestades, e, portanto, é um problema fabricado pelo homem e acaba culminando em mais gente ficando pobre, estando numa situação que não consegue se sustentar. Se nós pensarmos nos problemas das necessidades básicas, ter água, o que fazer? As últimas estatísticas dizem que todos os dias 2.000 crianças morrem, todos os dias, por causa de água de má qualidade. O que é um número grande demais, né? Então, o que podemos fazer? Se você está numa situação de desespero, se mora numa área onde não pode mais beber água, onde não há desenvolvimento, não há empregos, o que você faz? Sai. Então, muitas das palestras que fazemos no Graft são sobre cidades. Nós vivemos no milênio urbano. Os problemas do futuro serão resolvidos nas cidades. Isso é verdade. Metade da população mundial vive em cidades. E nós temos que trabalhar com essa questão. A minha pergunta é, que tipo de cidade? Voltando, então, àquela do título das comunidades renegadas. Muitas pessoas moram em favelas e eles enfrentam os mesmos problemas, até pior, às vezes, do qual tentaram escapar. Então, 1 em cada 6 pessoas moram em favelas. E a pergunta é, de onde vieram essas pessoas? E por que saíram do seu lugar de origem? Então, para nós, foi interessante tentar traçar um pouco esse roteiro. Se olharmos o número de refugiados atualmente, é um número enorme. Na Europa, estamos enfrentando centenas de pessoas morrendo no Mediterrâneo, tentando escapar da Síria. Eu sei que a Síria está em guerra, mas muita gente está vindo em total desespero. Eles não conseguem mais morar nos países em que nasceram e começam a caminhar, estão chegando. A Europa não sabe o que fazer com isso. É uma situação, estão criando uma nova fortaleza, e eu acho que essa não é a resposta. Eu acho que nós temos que primeiro analisar da onde eles estão vindo, os problemas estão lá, como se fosse um bom médico. Se você tem um bom médico, você não fica doente. Um bom médico é um médico que ajuda você a prevenir a doença, para que você não tenha que procurar um outro médico depois. Ou seja, de onde vêm essas pessoas? Quando nós olhamos o mundo à noite, é uma imagem tão bonita. Eu vim hoje de manhã, eu cheguei às 4 da manhã e sobrevoei São Paulo, e é incrível. Todas as luzes acesas, é realmente bonito. E aí você se pergunta, o que existe aí entre esses espaços? E o Brasil não é nenhuma exceção, especialmente no norte. Tudo que está no escuro significa que não há eletricidade. E não significa que não há pessoas. Há pessoas em todos os locais, mas elas não têm acesso à energia. Se você não tem acesso à energia, não pode se desenvolver. Na teoria, isso é verdade. Se pensarmos, existe a questão na China, a fome, por exemplo. Você tem que enfrentar a ideia que 16%, alguns dizem até 20%, 1 em cada 5 pessoas no mundo não tem acesso à energia e nunca terá. Porque é caro demais criar essas linhas de distribuição, os cabos e as ruas também. Então, elas são largadas para trás.
essas pessoas são totalmente abandonadas. Olhando, então, essas regiões, eles ainda querem ter algum tipo de energia. Se você quer ter luz à noite, precisa queimar alguma coisa. É isso que eles fazem. Eles queimam lenha e, se você quer energia, tem que ter um gerador a diesel. E esses combustíveis fósseis são tão caros que as pessoas na África gastam 40% da renda em energia não limpa para gerar eletricidade, o que soma 30 bilhões de dólares por ano. 60% dessas pessoas estão gastando, 16% dessas pessoas gastando 30 bilhões. O resto de nós só gastamos 20. Então, como é que pode ser? Essa é uma realidade de um desequilíbrio obsceno. O que podemos fazer para interromper esse ciclo? Não é que eu queira falar sobre problemas. Nós queremos ver os problemas como desafios. É assim que os encaramos. Ou seja, para quebrar esse ciclo, é preciso ter uma fonte que seja autônoma e esteja sempre lá, que é o Sol, com uma energia infinita. Nos últimos 10 anos, os combustíveis fósseis tiveram seu preço elevado drasticamente. Querosene, diesel, parafina, e isso sempre vai continuar, enquanto a energia fotovoltaica, as células fotovoltaicas, vão ter seu custo reduzido. E, no momento, nós podemos até ter ideias de negócios usando energia solar. Nós chamamos de Solar Kiosk. Nós queremos, na verdade, dar poder a essas comunidades sem acesso à energia elétrica. É isso que é muito importante na Make It Right. A beleza e o design não é um privilégio do primeiro mundo. Todo mundo gosta de coisas bonitas. E é o que o Tim estava dizendo. Se você for a New Orleans agora e bater na porta de qualquer casa, qualquer que seja o arquiteto, se perguntar à pessoa sobre a casa, eles dizer: a minha casa é melhor. Se você adora alguma coisa, você cuida. E isso é sustentabilidade. Então, nós queremos que os projetos sejam funcionais e bonitos também. Então, tem células fotovoltaicas no teto e, com essa energia, podemos criar negócios. Nós começamos na Etiópia com um projeto. Estamos criando um hospital. Quando você dirige na África, você percebe o que acontece às 6 da tarde, quando o sol se põe. A vida social para, porque fica escuro feito breu. Então, o Solar Kiosk, desde 2011, é uma ideia para mudar essa realidade. Começamos na Etiópia, Quênia, Botsuana, Tanzânia, Ruanda e Gana. E provamos que isso funciona. Qual é a nossa missão? Nós queremos criar desenvolvimento humano e também uma saída energética para essas pessoas. Com a energia, as coisas poderão chegar a eles e eles poderão se ajudar, autoajudar. É como se fosse um desenvolvimento que funciona. O Solar Kiosk é como você jogar uma pedra num lago. Tem o efeito cascata. E esse aqui é no Quênia, é o terceiro quiosque que instalamos lá. E estamos monitorando tudo. A energia que entra, a energia que sai, tudo nós podemos ver. E se houver um problema, nós também podemos consertá-lo. Todo dia de manhã, a energia cai por 2 horas. E nós ligamos o pessoal de Nairobi, vá até lá, porque alguma coisa está errada com o sistema. Ele vai para lá e perceberam o seguinte: no quiosque nós temos uma tela também. Prestamos serviços e eles podem assistir TV para que as pessoas fiquem conectadas às notícias e outras coisas. E eles acrescentaram toda a estrutura. À noite, eles ficam assistindo Star Wars ou um jogo no Manchester United, eu não sei. Eu acho que o Bundesliga é muito melhor, mas enfim. Eu agradeço por aceitarem um alemão.
E eu peço desculpas pela Copa, nunca vai acontecer isso de novo. Enfim, nós colocamos um cinema. Ou seja, do lado pode ser um açougueiro. Ou seja, se você tem uma demanda por pessoas que querem a mesma coisa, as coisas acontecem. E é isso que o Solar Kiosk faz. Atende às demandas da população. Então, eu sou arquiteto, tenho aqui um desenho técnico, é um sistema moderno, ele pode crescer, nós temos 4 painéis, 1 kW de energia no teto, nós temos um refrigerador para refrigerar carne, água, e também podemos ter uma cadeia de refrigeração, que é o maior problema para as organizações de saúde na África, porque você não pode guardar as vacinas. Se você tem uma geladeira do lado do operador, você pode garantir que as vacinas ficarão em bom estado e as pessoas poderão ser vacinadas. Também carregamos os telefones celulares. Todo mundo tem celular na África. É barato, mas eles não conseguem recarregar. Tem que andar dias para conseguir um gerador para poder recarregar a água. Nós vendemos produtos solares, serviços, tudo relacionado à energia. Os cabelos são um grande negócio na África, as pessoas se importam muito com o cabelo, mas é preciso de energia para conseguir ter o cabeleireiro, secar o cabelo, etc. Para que as pessoas possam fazer documentação e vendemos produtos. Tudo que é necessário, nós vendemos produtos higiênicos, etc. Portanto, é uma caixinha de energia onde muitas coisas acontecem simultaneamente. E o final seria a conectividade. Se você tiver energia suficiente, estamos trabalhando sem fio. Depois de dirigir 4 horas sem recepção, você está no meio de nada, você tem um quiosque aqui. E, de repente, você pode ver teu e-mail porque você tem uma conexão sem fio. É fantástico o que conseguimos fazer com o nosso quiosque. Não para por aí. Bom, agora o que estamos implementando, agora temos realmente outra área, temos 1 kW e aqui temos água purificada. Aqui juntamos o ciclo. Sempre vamos onde é um mercado, onde as pessoas estão, onde há tráfego, tração. E água existe, mas muitas vezes a água não é limpa e é perigosa, e com essa energia você consegue purificar a água e resolver o problema para sempre da água. Agora, se você fizer isso, agora você também pode ter uma sala de aula, você pode ter educação, um cinema, o futebol, claro, né? Agora, ao mesmo tempo, você pode ter um centro de saúde, se você estiver em vacinas e lugar para armazená-las, você vai ter um lugar para o médico ficar. Então, é um negócio alto nível. Não queremos fazer caridade. Nós acreditamos em empreendedores, porque nós somos empreendedores. Mas isso é um negócio de alto nível. É dignidade. Se você tem orgulho no que você faz e você ganha dinheiro, claro, vamos compartilhar o resultado. Claro, vai demorar anos antes de ganhar 1 centavo. Precisaremos de milhares de quiosques. Mas um ponto vamos chegar. Mas podemos oferecer espaços dos nossos quiosques para ONGs e a gente não cobra. Você pode criar um mercado que tenha PVs para que possamos criar energia para telecomunicações, pessoas constantemente, água, energia, conectividade, não se trabalhando junto. E é um caso de negócios porque ele é seguro. Atualmente, somos muito convidados a congressos que são organizados pela ONU, ou as forças de paz, porque podemos criar um centro, um bairro num campo de refugiados e podemos lidar com todos os problemas relacionados à água e energia. Bom, o que fazemos? Não há conectividade, não há luz.
nada nessa área. No primeiro ano, de repente, resfriamos as coisas, resfriamos as bebidas, podemos vender produtos que as pessoas querem, podemos carregar celulares, produtos, podemos dar produtos celulares que as pessoas podem levar para casa, podemos iluminar casas, escolas, e as pessoas podem ser saudáveis. E o segundo ano, nos transformamos numa comunidade que pode fazer muito mais. Estamos assim, no final do ano vamos ter mais ou menos 50 quiosques na África, no sul e no leste Gana. Vamos começar agora o nosso projeto. E uma coisa que é importante, que Tim mencionou muito, não podemos trabalhar sem a comunidade, não importa onde vamos, precisamos achar as pessoas certas, você precisa conversar com os idosos, e quando você abre um quiosque, você precisa de um padre. Você não faz negócios sem a bênção das pessoas, você somente pode fazer isso com as pessoas, e isso é essencial. Tá? Nós somos tão bons como os nossos operadores. E a grande ideia aqui seria, claro, com 400 quiosques em cada país, que é a nossa meta, porque naquele momento estaremos equilibrados e vamos realmente economizar mais de 1 milhão de toneladas de CO2 num período de 20 anos. E se você transformar isso em campos de futebol, bom, seria 23 mil campos de futebol, que você não precisou derrubar uma floresta para criar esses campos de futebol. Muito obrigada.